Olá, boa tarde. Hoje é dia de Portugal, de Camões e das comunidades portuguesas. É também o dia em que olhamos a liturgia do próximo domingo e neste itinerário contamos com a presença do Padre Geraldo Finato e também do Padre Rui Pedro, connosco via Skype a partir do Luxemburgo. São ambos missionários scalabrinianos que trabalham junto das comunidades imigrantes. Muito boa tarde, Padre Geraldo Finato. Boa tarde também, Padre Rui Pedro. Obrigado por se juntar a nós. Padre Geraldo Finato, começava consigo por destacar este Dia de Portugal. A vossa presença aqui em Portugal já conta com 5 décadas, não é? E é uma presença muito direcionada para os imigrantes, aqueles que nos procuram, aqueles que chegam e aqui vão construindo a sua vida. Trabalham muito ali na realidade da Amora, na margem sul. Falar do Dia de Portugal, pergunto eu, é também falar de um Portugal que hoje é composto por outras realidades culturais e por pessoas que chegaram até nós e que já cá estão há alguns anos e aqui fazem a sua vida. Se nós, padres escalabrinianos, estamos em Amora, é justamente porque a paróquia está composta desta diversidade que faz a beleza dela. Nós estávamos até em outros lugares, mas deixamos para ficarmos concentrados nesta paróquia, porque é uma paróquia, como disse, que é dinâmica, é alegre, porque é justamente composta desta gente que vem de outros países e que trazem consigo e que partilham conosco esta riqueza e esta cultura, esta história, esta fé, e que, como disse, que enriquece-nos a todos. Padre Rui Pedro está no Luxemburgo, Dia de Portugal, penso que será aí também assinalado de uma forma muito especial. Sim, como sempre, portanto, quer o fim de semana anterior, quer o seguinte, as várias associações, o consulado, também hoje à noite haverá uma recepção que o Sr. Embaixador irá dar para não só o corpo diplomático de outros países presentes aqui no país, mas também convidou líderes associativos e pessoas também da nossa comunidade que irão estar presentes. Portanto, é assinalado como um momento em que nós mostramos de forma mais intensa a nossa cultura através de atividades culturais. Todos os ranchos aqui estão envolvidos em alguma atividade. Há uma feira também gastronómica em programa e, portanto, o próprio primeiro-ministro luxemburguês marca sempre presença num certame que existe na cidade, na capital, onde, na verdade, como primeira figura do país, vai marcar a sua presença, reconhecendo a importância desta grande comunidade portuguesa aqui no país, que ronda as 100 mil pessoas que aqui trabalham e vivem. É uma comunidade muito antiga e muito integrada na realidade do Luxemburgo e bem integrada, podemos dizer assim. É já pela sua dimensão uma grande comunidade que também aí celebra a sua fé. Exatamente, portanto nós estamos agora na altura dos Santos Populares, por exemplo. Fico muito contente ao ver que nas manifestações, por exemplo, ao redor de Santo António, que se realiza em Dudelange, aqui no sul do país, ou então de São João, que se realiza em Erço-Alzete, as próprias marchas integram o andor com o santo respectivo. Portanto, tento valorizar também isso, elogiar as pessoas que, não obstante a manifestação cultural, há a simbologia religiosa que permanece nesse próprio desfile, nessa própria marcha, nessa manifestação popular, para que de facto haja esta presença religiosa também na manifestação cultural. Estamos a acabar um mês muito intenso, que foi o mês de maio, onde nos multiplicamos em presença no que diz respeito à Nossa Senhora de Fátima. Também assinalamos o 5º aniversário da visita da imagem peregrina de Fátima aqui ao país. Foi um momento muito importante, queremos que essa memória permaneça, porque mexeu muito com as comunidades e também com algumas organizações. E maio é um mês mágico na diáspora portuguesa, porque desde grupos informais
grupos mais organizados com procissão, com a Eucaristia. Creio que em tudo o que é diáspora portuguesa, e não só no Luxemburgo, se faz algum momento religioso e onde nós mostramos às outras comunidades com as quais nós vivemos, mostramos de onde vimos e aquilo em que acreditamos. É muito importante o mês de maio, o mês de junho, para a afirmação da nossa identidade, esta identidade marcada não só por ser português, também marcada pela lusofonia. Nós hoje, nas nossas comunidades de língua portuguesa, acolhemos também as comunidades cabo-verdiana, a comunidade brasileira, guineense, tudo o que é comunidades de língua portuguesa que se identificam com esta língua, tem o seu espaço na comunidade católica, onde nós também damos expressão e damos espaço a estas outras comunidades para que também os portugueses e os cabo-verdianos e outros aprendam a viver juntos no mesmo contexto religioso, para que também assim possamos dialogar de uma forma mais eficaz com as paróquias que nos acolhem, neste caso as paróquias luxemburguesas, onde a língua permanece ainda um forte obstáculo, sobretudo para a primeira geração que nós ainda assistimos aqui. Muito bem. Padre Geraldo Finato, há uma contínua evolução nas pessoas que chegam, na forma como as comunidades se vão fixando, vão crescendo. O que é que nota nestes últimos tempos, também nesta realidade da vossa comunidade na Amora, em termos desta caracterização das comunidades imigrantes? Eu penso que existe uma palavra, né, que se volta, ou que melhor dizendo, que conduz tudo isto, que é o acolhimento. Eu vejo que o acolhimento não se faz simplesmente assim, mas se faz através de palavras e sobretudo, através de momentos que se vivem juntos. E vejo também que existe uma parceria, por exemplo, com a Junta da Freguesia, com outras instituições que existem dentro da paróquia, e quando nós conseguimos nos unir, percebe-se que o povo vence barreiras, que se aproximam uns dos outros. E automaticamente dar espaço a este diálogo e torna-se o conhecer-se, né? Porque é tão difícil, não é? Nesta correria que nós vivemos hoje, sobretudo o migrante que vem aqui, não é por capricho nem por luxo, mas é para buscar uma vida melhor. E a vida melhor se faz na correria do trabalho de busca. Então, como parar, como dar um tempo para que eles possam juntos partilhar a vida, partilhar a cultura, a história e conhecer-se. E veja de fato que em Amora, por exemplo, nós damos esta ocasião, domingo mesmo de Pentecostes, como todos os anos, no primeiro domingo de junho, nós festejamos o Beato João Batista Scalabrini. E fazemos uma celebração onde que convidamos a todas as comunidades, aliás, que vêm com as suas bandeiras para mostrar do país, mas que se juntam à volta dentro da igreja para dizer: vivemos aqui a mesma fé, no mesmo Deus, que nos quer como irmãos. Portanto, a questão da fé, a prática religiosa católica acaba por ser um elemento unificador de todas estas diversidades. É assim, mesmo se a maneira de vivê-la seja diferente. Claro. Mas é ali que se faz a riqueza, não? Porque eu vejo que a admiração que os outros têm quando alguém, diante dos outros, ousa a exprimir a sua fé através de palavras, através de símbolos, de gestos. Isto é, parece mesmo que derruba as barreiras e nos faz curiosos em conhecer os outros. E a curiosidade é boa porque depois disso a gente pode caminhar juntos, não é? Pode caminhar. Claro. Padre Rui Pedro, pergunto aí no Luxemburgo, como é que temos agora uma nova geração, digamos assim, de imigrantes, há jovens portugueses que chegam, já não para os ofícios tradicionais de outras gerações de imigrantes, mas que agora vão para ocupar quadros da empresa, estão a estudar em Erasmus. Esta é uma comunidade mais difícil de enquadrar ou de acompanhar e por parte da comunidade católica?
portanto, de facto, há uma grande diversidade neste momento de percursos e itinerários de pessoas que imigram. Este grupo a que se está a referir, de facto, um grupo mais qualificado. Não esqueçamos que o Luxemburgo é uma das capitais europeias e, portanto, aqui temos muita gente a trabalhar nas organizações da União Europeia, na finança, nos bancos que por aqui, de facto, se fixaram e têm aqui um terreno fértil para, de facto, a especulação bancária e para atrair mão de obra qualificada. Esta realidade vem para o Luxemburgo com tudo muito organizado, portanto, o facto de muitos saberem já a língua inglesa e também de serem muito práticos na internet, portanto, muitos deles preparam muito bem a sua vinda à distância, apesar de também termos alguns que nos escrevem para o nosso e-mail: quero emigrar, a situação em Portugal não está bem, tenho esta qualificação, contudo estou disposto a fazer qualquer trabalho, ajudem-nos. Há também este tipo de situações que nos contactam. A nível da comunidade, tentamos integrar quem se apresenta recém-chegado, tentamos dar as boas-vindas, integrar na comunidade, ver se a pessoa em Portugal tinha algum compromisso na comunidade, onde também aqui poderia continuar, ser catequista, ter algum ministério que a exercia para que possa também dar continuidade. E temos visto que a comunidade católica, ao acolher estas pessoas, dá uma grande ajuda a nível da integração. Portanto, há um espaço humano, há de facto uma série de relações que se pode estabelecer a nível da nossa comunidade que permite à pessoa também depois integrar-se melhor no que diz respeito à procura de habitação, à procura de trabalho, à mudança de trabalho. Portanto, o espaço religioso é reconhecido como também, para muitos, um primeiro espaço de integração e de participação à vida cívica e associativa aqui da nossa cidade. Esta prática religiosa por parte da comunidade dos portugueses acaba por ser também um estímulo à própria vivência cristã dos naturais do Luxemburgo? Portanto, somos um grande desafio, portanto, numa igreja luxemburguesa em grande deserção da igreja, porque a prática religiosa é muito baixa dos autóctones, portanto, por várias razões sociais, históricas, políticas. Nós, desde há um pouco mais de 50 anos, damos este testemunho de uma comunidade muito praticante. Portanto, as grandes manifestações religiosas que o país vive, ainda há dias fizemos o encerramento da oitava. A oitava é um período de 15 dias de peregrinações à catedral onde está a padroeira do Luxemburgo, Notre-Dame Consolatrice des Affligés, e, portanto, houve uma procissão final com as autoridades, com o Grão-Duque, a sua esposa, a família real, e, portanto, o grupo dos portugueses impressionava, porque era, de facto, um grupo numeroso de pessoas a rezar o terço em português e também em francês. E este testemunho que os portugueses dão é reconhecido até pelo próprio cardeal Jean-Claude Lariche, que elogia sempre e tem criado condições para que os portugueses possam ter apoio religioso aqui assim, porque somos uma expressão de uma igreja viva. Mesmo agora estamos a preparar o sínodo, a consulta sinodal, e recebemos elogios que, de facto, as comunidades linguísticas, a portuguesa, a cabo-verdiana, da língua espanhola, a inglesa, portanto, a croata, estas comunidades linguísticas empenharam-se muito na consulta sinodal, ao ponto que os seus relatórios, as suas conclusões, são de grande repercussão no que diz respeito a uma renovação da Igreja no Luxemburgo, que significa que os imigrantes estão muito comprometidos numa igreja viva, uma igreja próxima, e que também os acolha e que também eles, neste momento, saibam ser pontes com as paróquias locais que tanto precisam do dinamismo da nossa fé.
Muito bem, Padre Rui Pedro, agradeço muito a sua participação aqui no nosso programa. Desejo também que comemorem da melhor forma este Dia de Portugal. Muito bem, e obrigado também a todos e estamos muito contentes que ao menos no 10 de junho o país se volta para o exterior, para a diáspora, e isso é para nós de facto muito importante. Nós fazemos parte dessa igreja, desse país, e obrigado por esta grande ocasião que também nos deram de falar da nossa experiência. Bom Muito dia bem. de Portugal, viva Portugal! Muito obrigado, muito obrigado. Padre Geraldo Finato faz parte também da estrutura deste nosso programa. À sexta-feira, olhar a liturgia do próximo domingo. Vamos então, é um domingo de solenidade da Santíssima Trindade. Vamos ficar agora a escutar o Evangelho de João. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Tenho ainda muitas coisas para vos dizer, mas não as podeis compreender agora. Quando vier o Espírito da Verdade, ele vos guiará para a verdade plena, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que está para vir. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu e vo-lo anunciará. Tudo o que o Pai tem é meu. Por isso, vos disse que ele receberá do que é meu e vo-lo anunciará. Padre Geraldo, temos esta passagem do Evangelho de João e na realidade, a destacar esta presença do Espírito e esta alusão às figuras da Trindade, ao fim e ao cabo, uma família alargada muito próxima da humanidade. Deus sempre, quando nós lemos a Bíblia, percebemos que tem esta preocupação de estar presente no meio dos homens. E esta presença, nada melhor do que Ele mesmo, né? Ele mesmo tornar-se presente em corpo aqui na Terra, no meio de nós. Mas este dia parece que a liturgia nos convida a viver a alegria. Se nós olharmos, desculpe, as leituras também, percebemos que os antigos, não é? Da antiguidade, olhava para este universo e o admirava pela beleza, pela harmonia, e que depois percebia que atrás disto existia a marca da sabedoria de Deus, da habilidade de Deus de fazer este universo. Mas o que é mais extraordinário ainda é que este Deus continua presente sempre em ação neste universo. E, claro, ele precisa justamente da ação nossa, dos homens, para que este universo continue a realizar-se, a caminhar. A primeira leitura é de Provérbios, e aqui nos fala também desta dimensão de um Deus que cria, do Deus Criador, fala-nos da sua bondade, fala-nos do seu amor. É como disse, não é? Deus não só criou o universo, mas quis que o homem depois pudesse se tornar participante nesta ação, nesta continuidade. Deus é criador e Deus é este inovador constante através destas gerações, destes homens que vêm, não é, neste mundo. Então Deus é de fato um Deus apaixonado por esta humanidade, que não quer senão que esta humanidade seja feliz e que tenha, digamos assim, sucesso aqui nesta humanidade. A segunda leitura, que é da Epístola de Paulo aos Romanos, e que nos fala então também dessa dimensão de um Deus que nos ama, que nos justifica de forma gratuita e incondicional, um Deus muito próximo ao homem. E veja, parece que São Paulo quer que façamos um passo a mais, não é? Que esta fé é enraizada neste Deus que se fez homem e que o encontro de Paulo é com Cristo ressuscitado. E encontramos, então, é no Cristo ressuscitado que nós encontramos a verdadeira paz. É a certeza de sermos amados de Deus, isto é, este Deus que se fez homem e que entregou a sua vida para que nós pudéssemos
ter a vida, isto é, nada melhor ou maior também da prova do amor de Deus do que esta aqui, de dar a sua vida por nós. E é também esta, ao fim e ao cabo, a experiência que fazem na vossa comunidade da Amora, não é? Constituída com pessoas de tantas origens, tantas proveniências, mas depois unidas neste Deus. Gente com muitas dificuldades na vida, mas que também percebe, na força da fé, sempre esta razão da sua esperança. Porque, querendo ou não, quando as pessoas chegam num lugar como aqui, digamos, cheguem em Amora ou qualquer outro lugar, eles estão um pouquinho perdidos, eles precisam de ajuda, de conforto, de diálogo, de informações. Então, quanta gente aparece lá em Amora e nós tentamos no início dar informações e até ajuda, porque tem muita gente que não tem nem roupa às vezes, e nós temos a Conferência São Vicente de Paulo que ajuda bastante nesse sentido. Então, quando alguém se sente justamente apoiado nos primeiros passos num país quando chega, ele automaticamente se sente que não está sozinho e que ele pode contar com outra pessoa e com outras instituições. Então, a nossa fé, como disse, não deve ser apenas baseada em palavras, mas através de atos concretos, né? Que é importante. E é esse, especificamente, o vosso carisma dos missionários scalabrinianos. Padre Geraldo, muito obrigado pela sua presença hoje aqui no nosso programa, em que falamos também desta realidade do Dia de Portugal, mas que acaba por ser também um Portugal acolhedor e que deve e procura integrar aqueles que vão chegando até nós. Quando olha o migrante, quando chega aqui, ele diz justamente isso. Por que você vem para Portugal? Porque é um país acolhedor. Eu acho que não devemos perder isto, não é? E aproveito também para dizer que nós estamos à espera que o nosso Papa Francisco marque o dia para a canonização do nosso Beato João Batista Scalabrini, porque ele coloca dentro de nós, o Scalabrini, não é? Esta visão, este olhar de Deus sobre estes migrantes de hoje. Muito bem, muito obrigado. A terminar, recordo que amanhã, alguns minutos depois das 6, pode acompanhar na Antena 1 a edição rádio do programa Eclésia. Nós ficamos por aqui. Tenha uma boa tarde, tenha também um bom fim de semana.